presidente Jair Bolsonaro anunciou que amanhã, dia da independência, haverá uma cerimônia fechada de hasteamento da bandeira nacional pela manhã. O presidente avisou ainda que haverá um pronunciamento em rede nacional em virtude da data. Nas redes sociais, cidadãos lembraram que o incidente em Juiz de Fora completa 2 anos hoje e homenagearam o presidente. O senador Harold de Oliveira afirmou: há 2 anos, Deus preservou a vida do candidato Jair Bolsonaro para que hoje o povo brasileiro pudesse celebrar o ressurgimento do amor à pátria e da decência governando o Brasil. Essa luz virtuosa vai aos poucos iluminando e eliminando as trevas que devastaram o país. Esperança. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, relembrou: quando os agentes correram em direção ao carro, quando não entendia, correria, quando vi meu pai caído no chão de uma espécie de bar, quando colocaram você dentro do carro e então pressionava minha mão sob seu ferimento, quando os policiais tentavam mantê-lo acordado e você respondia aos estímulos, quando chegamos ao hospital, quando você começou a esfriar, quando percebemos que era mais grave que imaginávamos, quando te perdi 3 vezes segurando sua mão em todos os momentos, quando minutos depois soubemos que você teria que ir para a sala de cirurgia, quando imobilizaram seus braços para fazerem os procedimentos, quando vi então litros de sangue se externar, quando passaram-se horas de cirurgia e cada profissional de saúde vinha até mim e todos olhavam em meus olhos e diziam: seu pai vai sair vivo dessa. Já não entendia mais muita coisa, mas você voltou, meus irmãos chegaram e outra parte de tudo aquilo se iniciou. Mas hoje temos você de volta. Obrigado, Deus, pela vida do meu pai, obrigado a todos pelas energias positivas que sentíamos desde a saída de sua cirurgia. Nada é por acaso. Bom domingo a todos. O assessor da presidência, Felipe Martins, disse: no dia 6 de setembro de 2018, um militante de esquerda, Jair Bolsonaro, tentou pôr fim à sua vida. 2 anos se passaram, mas não há notícia de qualquer esforço real para esclarecer as circunstâncias de um dos maiores atentados políticos de nossa história. Cui bono? O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse: há 2 anos tentaram matar a esperança do Brasil. Algumas semanas depois, um especialista em política externa afirmava que se Jair Bolsonaro ganhasse, o Ministério das Relações Exteriores não implementaria suas ideias. O Itamaraty vai empurrar Bolsonaro com a barriga. Eu disse: mas não vai mesmo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou: hoje completam 2 anos que tentaram o presidente Jair Bolsonaro sem que tenhamos esclarecimento dos fatos. Tenho certeza de que Deus tinha uma missão maior para ele, que era cuidar da vida dos brasileiros. Sei do seu desejo de construir um Brasil melhor. Vamos para cima. O deputado Major Vitor Hugo afirmou: 2 anos. A determinação e a coragem de Jair Bolsonaro nos inspiram e nos dão esperança de que mudaremos juntos o Brasil. Antes, teremos de lutar contra todos que, assim como Adele e outros, não querem um país verdadeiramente livre do socialismo e dos inimigos de sempre. A deputada Bia Kicis postou uma foto antiga e disse: ontem, 2 anos dessa foto. Jair Bolsonaro veio a Brasília para participar dessa carreata que organizei em Ceilândia e Taguatinga. Foi mágico ver a esperança do povo nesse homem. No dia seguinte soubemos e o Brasil ficou horrorizado. Graças a Deus ele sobreviveu. O deputado Eduardo Bolsonaro, que já tinha postado um texto em homenagem ao pai, publicou também o vídeo da ocasião em que foi às lágrimas ao agradecer aos policiais que socorreram e salvaram Bolsonaro. Assista. E, enfim, então essa extração rápida, ter um carro acompanhando de perto, ter a sagacidade de fazer a extração, ter diagnosticado que era uma facada, porque no meio daquele zum, o próprio Jair Bolsonaro achou que fosse um soco. E ter conseguido e saber quais eram os hospitais próximos, isso daí salvou a vida do meu pai. Muito obrigado.
Eu não gosto. E os colegas homenageados de hoje, Dondelli, Campetti e Flávio. Eu já me acostumei a falar um pouquinho sobre isso, então eu faço um exercício mental para segurar a emoção, porque se deixar levar, você vai às lágrimas mesmo, que foi um momento muito difícil. E depois que tudo isso ocorreu, quando você começa a analisar os fatos e ver tudo, eu fiquei imaginando o seguinte: quando tem um caso notório desse, e aqui tem uns colegas da polícia que não me deixarão mentir, ele passa a ser objeto de estudo nas academias de polícia. Todas elas, dentro e fora do Brasil. E certamente, quem não conhece o Jair Bolsonaro vai criticar em muito os senhores. A quantidade de vezes que eu ouvi: poxa, Eduardo, como é que deixou isso acontecer? Eu avisei, eu falei. Eu quero ver quem é que ia conseguir segurar o presidente para ele não fazer aquilo. Ou vocês acham que a equipe de segurança não aconselhava? Doutor Gabriel, obrigado pela presença. Hoje em dia, quantas vezes os senhores acham que eu não escuto alguém falar comigo: Eduardo, toma cuidado, aquele quebra-queixo ali na saída do Palácio do Alvorada, de repente vai ter alguém ali, vai fazer uma maldade. Mas é o jeito dele. E ele não consegue se furtar de ser dessa maneira. Então ele é espontâneo, ele é aberto, ele gosta de estar em contato com os senhores. E eu vou narrar um pouquinho aqui do que foi um pouco antes daquela facada, né, no Jair Bolsonaro. Ele estava gravando vídeos, né, um outro segurança estava gravando vídeos, que era normal. Tinham carreatas, pessoas pedindo apoio, mandando abraço, enfim, falando de pautas da candidatura. Só que ele estava errando muito. Então ele foi aconselhado, né? Olha, Jair, vamos voltar para o Rio de Janeiro, é aqui do lado de fora. De repente, amanhã com a cabeça mais tranquila, retoma a campanha, e enfim, e aí você vai conseguir ter mais disposição para fazer tudo certinho. Parece que o senhor está um pouco cansado. Aí ele: tudo bem, vamos lá. Só que quando ele estava se dirigindo para o carro, com o pessoal da segurança preparado para sair, um outro segurança mostrou para ele um vídeo da multidão do lado de fora. E aí ele não conseguiu, né? Ele falou: olha, não dá, sabe? 20, 30 mil pessoas lá de fora vieram aqui só para me ver, vou ter que ir lá. E ele mesmo falava que seria a última oportunidade em que ele iria a público, né, naquele tipo de situação. E então, quando ele faz isso, vocês acham que ele espera para formar segurança, o pessoal fazer a precursora, ver como é que está o caminho? Vai não. Ele se mete no meio da multidão. E o máximo que deu para os colegas fazer foi um cordão ao redor ali. Então vai o cordão de isolamento, né? Tentando minimamente fazer a segurança, ver quem está perto. Se vocês olharem as imagens, tem outras imagens do Adélio Bispo, dele antes, ainda no evento de fora, mas alguns momentos antes da facada, em que o Carlos Bolsonaro está filmando atrás do carro. Então o carro está na frente, o Carlos Bolsonaro está atrás do carro, filmando o Jair Bolsonaro, que estava do outro lado. Em determinado momento, quis Deus que ele entrasse no carro. Quando ele entra no carro, o Adélio Bispo passa. E depois ele volta. Já com a faca na mão, acho que estava enrolada num jornal ou num saco plástico, se não me engano. E naquele momento em que acontece a facada, eu tenho que destacar e eu tenho que elogiar o trabalho dos senhores. Primeiro, porque tinha uma viatura acompanhando e a extração foi rapidíssima. Nas palavras dos médicos de fora, 5 minutos a mais, 3 minutos a mais, morte. Por quê? Porque ele perdeu em torno de 2,5 litros de sangue. Já ia começar a faltar sangue para o coração bombear. Tanto que eles falam, né? Chegou a morrer e voltar. E numa dessas aí é que foi checada a pressão dele e se diagnosticou que, em que pese não estar sangrando muito, o sangramento era interno. Né, um sintoma de facada mesmo, típico desse tipo de ferimento. Tanto que no começo, o Flávio Bolsonaro, não sei se vocês vão lembrar, ele tuitou: foi só superficial, não foi nada tão grave. E nesse momento, eu que estava com o Gil lá em Mogi das Cruzes, doutor Gabriel e tal, a gente relaxou. E quando fomos para casa do doutor Gabriel, a gente viu que as notícias... Doutor Marcelo, perdão, doutor Gabriel está aqui, advogado. Do doutor Marcelo, ortopedista. A gente viu que a situação era um pouco mais grave do que essa e tocamos o carro indo lá para Juiz de Fora, prezado comandante Palumbo. E, enfim, então essa extração rápida, ter um carro acompanhando de perto, ter a sagacidade de fazer a extração, ter diagnosticado que era uma
naquele meio daquele zum, o próprio Jair Bolsonaro achou que fosse um soco. E ter conseguido e saber quais eram os hospitais próximos, isso daí salvou a vida do meu pai. Muito obrigado. Eu não gosto muito de falar, porque parece que a gente está se vitimizando. Então tento me concentrar para não se emocionar muito, mas ainda é difícil. Mas enfim, ele próprio tem dificuldade de falar nisso, né? Mas muito obrigado. Eu sei que para muitos é a esperança, né, de um momento político do Brasil, depois de tanto tempo a situação da roubalheira, e pela primeira vez conseguir eleger um presidente da República de fora disso tudo, que tem seus erros e acertos, né, mas sempre acertando ou errando, pensando no bem da população e não em interesses e conchavos, mas para nós era o nosso pai ali. E depois várias outras cirurgias, né? O Carlos acompanhou mais de perto, esteve junto com ele lá dentro do hospital 24 horas por dia. Eu depois acabei retomando a campanha, o Flávio também, mas fica aqui o nosso agradecimento, porque esse trabalho de vocês realmente foi essencial, junto com os médicos. E essa aqui não deixa de ser também Danilo Balas, colega da Polícia Federal, doutor Filho, os colegas da PF aqui presentes. Uma homenagem a todos aqueles policiais federais, militares, civis, rodoviários, guardas municipais, que levam a sua vida e têm atos tão ou mais heróicos do que esse, mas por vezes não vem ao conhecimento do público. O trabalho de vocês é valorizado, nós temos um ministro da Justiça, nós temos um presidente que valoriza esse trabalho, e isso daqui é uma forma de expressar também toda a nossa gratidão aos senhores. Muito obrigado, boa noite.